Se você quer saber como criar cupons dentro da sua loja e-commerce, nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo, como isso é possível, como fazer a configuração, inclusive com algumas regras e também uma dica que eu vou te passar que vai ser muito importante para você que quer utilizar cupons aqui dentro da sua loja e-commerce. E se você tem interesse, quer saber como fazer isso, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo de como é simples e fácil fazer essa configuração de cupons dentro da sua loja e-commerce. Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Rafael e vamos aqui fazer a configuração dos cupons. Para quem não sabe, os cupons já vêm nativamente aqui no WordPress, no e-commerce quando você instala. Antigamente ele ficava aqui nesse menu e-commerce, então agora ele fica aqui nesse novo menu chamado Market. Você vai clicar aqui em cupons e aqui eu já tenho alguns exemplos que eu tinha criado. No seu caso não vai ter nenhum, então nesse caso aqui eu vou adicionar um novo e tudo vai começar por aqui. A princípio, para ficar mais fácil para você entender, vamos primeiramente preencher esses dois campos. Então aqui o primeiro é para você gerar um código, seja manual ou automático, clicando nesse botão. Se eu clicar, você pode ver que ele gera um código aleatório que você pode utilizar ou não. Se você não quiser, você pode colocar um manual. Então aqui eu vou colocar, de preferência, tenta colocar tudo maiúsculo, ganhe 20, vou colocar ganhe 20%. E aí você pode definir o que você preferir. A descrição é só para você ver depois, para que significa esse cupom. Aqui eu vou colocar, por exemplo, 20%. Bom, feito isso aqui, você pode ver que a parte mais importante agora se encontra aqui, nos dados do cupom. Então aqui tem três opções: a geral, restrição de uso e limites. Tem algumas configurações aqui que talvez você não vá usar, que é um pouco mais avançado, mas eu vou mostrar aqui o mais simples e o que você realmente vai utilizar. Então aqui no geral, você pode ver que o tipo de desconto, ele pode ser tanto fixo, e esse fixo aqui tem relação aqui com o carrinho. Então a compra do carrinho, se você deixar nessa opção, ele vai descontar, por exemplo, aqui eu colocar o valor, eu posso colocar R$10, ele vai descontar R$10 do valor do carrinho. Se for de um produto, você tem aqui o desconto fixo de produto ou porcentagem, que ele vai pegar aqui e vai descontar do valor, no caso dos itens que tiver no seu carrinho, uma porcentagem que você definir. No meu caso aqui, eu vou colocar 20%, que é o exemplo desse cupom. Então, nesse caso, vai ser em porcentagem mesmo, mas você pode escolher um daqueles três que tem disponível ali. Aqui nessa opção permitir frete grátis, eu não vou marcar e nem vou utilizar porque ela tem relação com a configuração de frete que você tem na sua loja. Então, se por algum motivo você precisar utilizar um cupom configurado com frete, você pode fazer essa configuração, mas não é caso para esse vídeo e garanto para você que você não vai precisar utilizar isso a princípio. Aqui ainda você tem a data de expiração. Então, por exemplo, é muito comum você ver em loja hoje, eu comprei, por exemplo, o monitor da Dell, onde tinha um cupom de desconto de R$90. Então, lá tinha falando qual dia que ia expirar. A mesma coisa você pode fazer na sua loja, criar um cupom de desconto, tanto em porcentagem ou valor fixo, e aqui você pode definir uma data, por exemplo, aqui você pode colocar com uma semana que esse cupom vai valer, ou até dia 28 no meu caso aqui, e quando passar desse dia, aí esse cupom não vai ser mais aplicado. Aqui como exemplo eu vou apagar, então vou deixar assim mesmo, e praticamente essa é a primeira configuração que você tem aqui do seu código de cupom dentro do e-commerce. Bom, então você viu como é simples fazer a configuração geral. Aqui eu poderia já publicar que ele vai funcionar. Entretanto, eu vou utilizar essa segunda opção, que é a restrição de uso. E aqui tem alguns detalhes que pode ser crucial aí na hora de você criar o cupom de desconto. Vamos lá, então nós temos aqui o gasto mínimo e o gasto máximo, que são os valores que você pode colocar na sua loja. E você pode perguntar: Rafael, o que seria esse gasto mínimo e esse gasto máximo? Eu vou utilizar aqui o gasto mínimo como exemplo e vou colocar aqui R$50. Para esse cupom aqui, quem tiver esse cupom aqui para pôr na loja, por exemplo, e for comprando, ele só vai funcionar no momento que seu cliente ele tiver com no mínimo R$50 no carrinho dele, na hora de fazer a compra no checkout. Então isso aqui é algo interessante que você pode usar muito disso aqui para você dar um cupom de desconto bacana para quem compra na sua loja, que gasta aí no mínimo 50, 100, enfim, você pode definir aqui o valor e deixar aí ao seu critério. Bom, então continuando aqui, você tem também o valor gasto máximo. Então, por exemplo, se eu colocar o gasto máximo de 100,
perceba que entre 50 e 100 esse cupom ele vai estar funcionando, né? Nesse caso, se passar de 100 reais, então esse cupom não vai mais funcionar. Basicamente essa aqui é a lógica, é a mais simples possível para você estar utilizando. Então aqui no caso seria mais coerente você utilizar o gasto mínimo, mas se precisar você tem a opção aqui do gasto máximo. Bom, agora a gente vai continuar aqui com essa opção. É muito importante você marcar, porque caso você tenha algum cupom a mais aí na sua loja, né, mais de um cupom, pode ser que o cliente consiga utilizar esses dois e aí você vai ter um desconto grande na sua loja e acabar tendo prejuízo. Então nesse caso, para utilizar um ou outro, né, no caso utilizar um só na sua loja, então marca essa opção para ele não validar outros cupons que já existir e aí só vai ser possível utilizar apenas um cupom na sua loja. E a próxima opção ela é muito importante, principalmente para você que tem produtos em oferta. Por exemplo, se eu marcar aqui, ele não vai ser aplicado esse cupom nos produtos que estão em oferta. Então para você saber, eu vou acessar aqui todos os produtos e veja bem que eu tenho essa caneca onde ela custava um valor e agora está custando um valor menor, né, que é o valor em oferta. Se eu clicar aqui em editar, olha só que bacana, eu vou descer aqui e quando o seu produto tiver com esse valor promocional, quer dizer que ele está em oferta. Então se você deixar marcada aquela opção, ele não vai aplicar o cupom de desconto. Nesse caso aqui eu vou tirar, então vou salvar. E se você quiser, pode deixar marcado aquela opção. Se você não quiser dar desconto em produto em oferta, ou se não, deixa desmarcado que não vai ter problema nenhum, ele vai funcionar. E nessas opções que tem aqui abaixo, você tem algo um pouco mais complexo de entender para quem está iniciando. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar os produtos que eu quero que esse cupom seja aplicado, ou também excluir, também vale para as categorias. Só que tem um detalhe, né? Isso aqui ele vai trabalhar com lógica. Então, por exemplo, se eu colocar os produtos aqui que eu quero que seja aplicado esse cupom, ele tem que estar no carrinho no caso. Se eu não quiser algum produto que não se aplique esse cupom, então posso excluir. Nesse caso pode acontecer de ter produto que pode ser aplicado, mas por causa de um produto que você adicionou no carrinho, ele não ser aplicado. Então, para não ficar muito confuso para quem está iniciando, não precisa se preocupar com essa opção agora, até porque você não vai utilizar e as configurações básicas que tem aqui já é suficiente e já vai te atender muito bem. Aqui para finalizar ainda, eu vou acessar aqui limite de uso e aqui você tem 3 campos que você pode estar utilizando. Na maioria das vezes você pode utilizar esse primeiro, que é o limite de uso desse cupom. Então, por exemplo, você pode colocar até 10 vezes vai ser utilizado esse cupom, ou se não, você tem aqui também o limite para uso, no caso de X itens, né? Nesse caso, você tem lá 3 produtos no carrinho. Então, vamos supor que eu só quero que seja aplicado esse cupom em apenas um item, né? Um produto. Então, aqui eu posso colocar um, por mais que tenha 3 itens lá, o cupom só vai ser aplicado em um produto que estiver no carrinho. Então, pode ser algo interessante para você estar vendo. Não se preocupa que a gente vai testar e a gente vai ver como é que funciona esse aqui. E por fim você tem aqui o limite de uso por cliente, o que você não vai utilizar a princípio, então pode deixar assim mesmo que a configuração já vai te atender. Um detalhe importante, que dependendo aqui do tipo de desconto, por exemplo, eu vou colocar aqui desconto fixo de carrinho. Quando eu clicar aqui em limite de uso, você vai ver que só vai aparecer 2 campos. Então presta atenção nesse tipo de configuração que pode estar diferente. Dependendo da configuração, ela pode ser diferente na hora de você realizar aqui as opções, né? As configuração. Então, nesse caso, eu vou deixar aqui como porcentagem mesmo, que é o padrão. Agora sim, você pode vir aqui em publicar. Então, agora você já tem um cupom disponível. É só passar para o seu cliente, né? Ou deixar isso aqui disponível na sua loja. E a gente vai testar e vamos ver algumas coisas básicas, né? Para a gente ver aqui como é que funciona. E também vou te passar uma dica muito interessante. Então, acompanhe o vídeo. Calma aí que não acabou. Então vamos agora realizar o teste. Agora eu estou aqui na minha loja e o primeiro cenário que você pode utilizar esse cupom é deixar aqui na sua loja compras a partir de R$50, você ganha 7%, 20%, enfim, você vai definir aí como você quer colocar isso. Então imagine que eu já tenho aqui uma compra no meu carrinho, eu vou ver o carrinho aqui. A primeira opção é você pode, no caso o seu cliente pode colocar o cupom diretamente no carrinho, colocando aqui o código que ele pegar na sua loja. Aqui já deu erro porque essa compra não atingiu o limite de R$50, que foi o que a gente definiu lá no gasto mínimo. E aqui também, quando ele for concluir,
tem essa opção do checkout. Clicando aqui, pode colocar aqui o cupom, que vai dar a mesma coisa. Então tem essas duas páginas, né, para colocar, tanto na página carrinho e tanto na página finalizar a compra. Então aqui você viu que aquela lógica do gasto mínimo está funcionando corretamente. Para resolver isso aqui, o cliente vai ter que gastar 50. Então nesse caso, vou pegar outro item aqui, que é outro produto, e escolher aqui só a opção dele, ver carrinho. Eu vou trabalhar aqui mesmo nessa página. Eu vou aplicar novamente o cupom. E agora sim, ele já identificou, já foi aplicado. Nesse caso aqui já está aqui o valor. Pode ver que ele já descontou aqui um certo valor aqui com esse cupom de desconto, porque a compra já ultrapassou os R$50, que é o mínimo. Então agora eu acho que já deu para você ver, né, entender aqui como é que funciona. Ainda aqui eu vou fazer uma configuração que pode ser útil para você, que é na questão do limite de uso. Aqui eu coloquei um item apenas para poder aplicar o desconto. Então veja bem que ele só aplicou 20% de desconto e apenas um item, né, nesse caso, que deu esse valor aqui. E você pode perguntar, Rafael, como é que você sabe disso? Vou pegar aqui a calculadora e veja que esse R$ 39,80 aqui é exatamente desse produto de 199, que são os 20% que ele está descontando. Se eu pegar aqui 199 menos 20%, nesse exemplo, né, dá R$ 39,80. Agora veja bem, se eu pegar aqui a configuração e eu tirar e deixar aqui para ele aplicar para todos os itens, né, todos os produtos que tiver no carrinho. Então nesse caso eu vou atualizar primeiramente. Eu vou retornar aqui para a minha loja, eu vou atualizar e perceba que o valor ele já aumentou, o valor do desconto. Então isso aqui também é uma dica muito importante que você deve prestar atenção. Caso você precise, né, colocar lá como descrição cupom aplicado em apenas um item da sua loja. Por mais que o cliente tenha ali vários produtos, só vai aplicar em um item ou mais, né, a quantidade que você definir, ou nesse caso deixar ali vazio, que ele vai aplicar em todos os itens que tiver dentro da sua loja, no caso no seu carrinho de compra na sua loja e-commerce. E essa aqui é a configuração mais básica para você estar utilizando. E o que eu quero passar como ideia aqui para você é que tem diversas finalidades para você criar um cupom de desconto, tanto para você fazer campanha, oferecer desconto, ou mesmo para você fechar uma parceria com algum youtuber, né, que tem canal, que consiga aí divulgar os produtos que você tem na sua loja, e a pessoa que comprar através do cupom que você gerar, você pode identificar isso depois na sua loja e-commerce para saber se está vendendo mesmo, se está dando retorno nessa parceria. E eu vou te mostrar agora como identificar isso dentro do seu painel, que é uma dica muito importante que poucas pessoas utilizam, né? Essa forma de desconto aqui do próprio e-commerce. Eu não sei se você já chegou a ver em alguns canais, quando você entra lá, por exemplo, loja do mecânico, né? Para quem não conhece, tem um youtuber lá que faz vídeo e fala, usa meu cupom que você ganha tanto por cento de desconto. A mesma coisa você pode fazer aqui também na sua loja. Então nesse caso, você pode vir aqui, depois que você fechar parceria, né, com algum youtuber, se for o caso, você pode vir aqui adicionar cupom, fazer toda a configuração, se você preferir, né, colocar um código de acordo com o nome do canal dele e um número para falar qual a porcentagem de desconto, enfim, você vai combinar. E aqui no geral, você pode colocar o desconto em porcentagem, que seria o mais lógico, né, e também colocar aqui a restrição. Se for o caso, você coloca um gasto mínimo e fala para a pessoa falar, gastou tanto, você ganha o cupom. Ou pode deixar aqui vazio e dar o cupom assim mesmo. Só não vai inventar de colocar o cupom de 50%, também não sei o seu caso. Mas enfim, você pode dar o cupom de 5%, 3% e aí identificar isso depois na sua loja. Agora a pergunta é, Rafael, como é que eu faço para ver isso na minha loja? Como é possível ver isso aqui no e-commerce? Se você não explora aqui o e-commerce, você provavelmente não sabe. Mas aqui tem algumas opções. Esse menu análise, você tem como ver um relatório de tudo que você tem no seu e-commerce, como produtos, receita, pedidos, enfim, tem muita coisa. Mas o que interessa aqui mesmo é cupons. Eu vou clicar aqui para você ver. Aqui ele vai carregar uma tela que é um gráfico praticamente de tudo que você teve de venda, inclusive aqui do cupom, que é o que a gente selecionou. E aqui você pode ver que só tem um cupom que eu fiz um teste de compra e ele apareceu aqui. Então aqui tem como você verificar os cupons que foram utilizados, principalmente para você que fez parceria, e identificar aqui se vendeu, né, se está dando certo essa parceria e se as pessoas estão utilizando esse cupom dentro da sua loja. E caso você tenha alguma dúvida com relação ao cupom, por exemplo, Rafael, quer dizer que as pessoas que comprar ou utilizar esse cupom vai ficar aparecendo aqui na minha loja na hora de eu ver aqui a análise? Não.
Olha só que bacana, esse pedido eu fiz, né? Pode ver que o valor descontado foi R$5 praticamente. Eu fiz como teste, é claro, quando você tiver mais, esse gráfico vai alterar e os valores também. E se eu clicar aqui, ó, tem algumas informações, inclusive pedidos. Eu posso clicar aqui, ele vai mostrar depois os gráficos do pedido. Aqui você vai ter informações do pedido, quem comprou. Eu sugiro que você venha aqui, ó, em pedidos, por exemplo. No caso aqui no e-commerce, né, pedidos, não na análise que eu estava clicando ali. Aqui eu vou acessar esse pedido, ele está processando. Então veja bem que aqui abaixo tem o cupom também, e ele só aparece quando o pedido é pago, ou seja, só vai aparecer aqueles cupons que está ali só quando o cliente pagar, só quando você vender realmente na sua loja, que for aprovado, e vai estar disponível ali, e vai ficar mais fácil para você ver depois que quem está realmente utilizando o cupom e qual a parceria que está dando certo com o código que você gerou. Para você ter uma ideia, para você não ficar na dúvida, esse pedido está processando, eu posso voltar aqui. Olha só o que eu vou fazer, eu vou clicar nesse olho, aqui abaixo eu tenho a opção concluído, aqui não vai aparecer mais porque eu já marquei ele como processando. Então eu vou utilizar a opção aqui de editar o pedido mesmo, normal. Eu tenho a ação do pedido aqui, eu tenho aqui ao lado o status, eu vou colocar aqui como pagamento pendente. Eu vou atualizar. Então fazendo isso, eu estou mudando o status, e nesse momento, por mais que a pessoa utilizou o cupom, ele não vai aparecer porque não foi pago. Se eu voltar aqui, ó, na análise, novamente, cupons, você vai ver que ele não vai aparecer aqui. Só vou esperar ele carregar, ó, ele já sumiu daqui. Então veja bem, só vai aparecer os cupons que realmente a pessoa pagou, no caso que ele utilizou e pagou. Então é uma ideia muito bacana que você pode estar implementando na sua loja e-commerce. Então aqui agora eu vou retornar aqui aos pedidos, no caso do e-commerce pedidos, eu vou clicar aqui no olho novamente, e aqui abaixo ele apareceu as opções que eu queria anteriormente, então vou marcar aqui como processando, que é para marcar como pagamento, né, aprovado. Vou esperar ele carregar, uma vez que ele carregou, posso voltar aqui na análise, cupons, e olha só, ele vai aparecer aqui. Ainda não apareceu, tem um delayzinho, mas pode ter certeza que ele vai aparecer. Até vou atualizar aqui para você ver. Ó, já estou passando vergonha, o negócio não apareceu. Mas não tem problema, eu vou clicar aqui, vou esperar ele carregar. De início ele não apareceu também, mas pode ter certeza que ele vai aparecer aqui depois que o pedido é marcado como aprovado. Aqui eu só vou aguardar ele aparecer e já volto para você não ficar esperando aqui o delay de ele sincronizar e aparecer aqui o pedido já pago. Vamos lá, vou atualizar aqui de novo. Vamos ver se ele vai aparecer. Aqui, ó, falei que aparece. Já apareceu aqui. Demora um pouquinho até sincronizar. Então é normal, a princípio, quando marcar como pago, ele vai rodar aqui por trás, né, uma tarefa para poder depois sincronizar esse relatório. Então basicamente era isso que eu tinha para mostrar para você nesse vídeo. Espero realmente que ele tenha sido útil, que ele tenha te ajudado nessa questão dos cupons, né, para você ter uma ideia de como gerar cupons na sua loja e utilizar de uma forma que você consiga obter retorno. Então se você puder fazer a sua colaboração deixando seu like e se inscrevendo no canal para você que ainda não é inscrito, isso ajuda muito ao canal crescer e aparecer para mais pessoas. Também deixa seu comentário abaixo para mim saber se você entendeu, se esse vídeo foi útil, se você chegou a utilizar ou teve alguma ideia de fazer uma configuração de cupom aqui dentro da sua loja e-commerce. Então no mais é isso, meu muito obrigado para você que assistiu até agora. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e eu te vejo em um próximo vídeo. Fique com Deus.